universo ele é desconhecido. Ele é mais desconhecido do que conhecido. E se eu fosse perguntar para vocês, eu perguntaria para vocês assim, vocês se conhecem? Vocês iriam, né, se agarrar a uma parte conhecida de vocês, que é uma parte pequena, para dizer que vocês se conhecem. Mas se a gente fosse olhar a fundo, a gente não se conhece de verdade. E é por isso que a gente está lançado na jornada do autoconhecimento, para aprender a se conhecer. Porque justamente existe uma grande parte de nós que é desconhecida para nós mesmos. Vigora como a gente, como nós, como essa instância da presença, e é desconhecida para a gente mesmo. Então você precisa tornar consciente aquilo que é desconhecido. Mas não quer dizer que você vai tornar consciente, você vai saber agora. Quer dizer que você cria uma relação com o desconhecido. Então você instala em você uma possibilidade de se relacionar com aquilo que é desconhecido em você mesmo e no mundo e na vida, não de uma maneira onde o medo controle aquela situação e passe a ser o amor que controla aquela situação. Então há uma espécie de apaixonamento, não no sentido romântico dos relacionamentos, mas no sentido do grande amor que move a vida. Ocorre um apaixonamento pela própria vida, né? Então é aí que você começa a criar essa relação com o desconhecido. E um nome, para a gente colocar aqui hoje, para definir como que você se comunica, vamos colocar assim, tá? Uma comunicação com o desconhecido. Está bem no processo aí da comunicação mesmo. Como é que você fala, você cria um relacionamento de comunicação com esse desconhecido? Isso é oração. Então, a maneira como nós conversamos com o desconhecido se chama oração. E aqui eu quero ressignificar com vocês o que é oração. Porque a oração ela está normalmente dentro de um contexto religioso e num contexto ainda onde você faz um pedido para uma instância que é maior que você, que transcende você e que está fora de você e que, quando você já não tem mais as possibilidades de agir por conta própria, é aí nesse momento que você se rende, porque você já fez tudo o que poderia fazer, e aí você pede para algo fora de você, dentro muito de um contexto religioso. É isso que a gente entende por oração. Então veja que interessante a gente mudar o sentido dessa palavra e entender oração como a possibilidade de você se comunicar com aquilo que é desconhecido. Tá? Isso muda significativamente a sua maneira de se colocar diante da vida. Tá? Porque, veja que interessante, se a gente fosse usar assim, o elemento das eras, com a transição para a era de Aquário, muda a perspectiva, e é por isso que nós estamos tentando ressignificar aqui nessa aula hoje, conversando, esse sentido de oração, e é o que o Kundalini Yoga e o que o Yogi Bhajan sempre tentou bater nessa tecla, dessa mudança específica para a era de Aquário e uma mudança significativa de perspectiva. Porque a oração na era de Aquário não é mais para pedir para algo fora de você. Você se torna a própria vivência. E se nós lembrarmos que o número 6 é a pessoa em oração. Isso faz muito sentido para a gente nesse relacionamento com o desconhecido. Porque a maneira de nós, então, nos comunicarmos com esse desconhecido é através da oração. E a oração como uma instância presente, onde a sua presença cria essa relação com aquilo que é desconhecido. Esse desconhecido passa a estar interiorizado. E você cria essa relação a partir da sua própria presença dentro de um ambiente onde tudo ocorre. Que é mais ou menos como eu falei na aula passada, quando você tem fé, você não tem fé em um aspecto da vida. Você tem fé na totalidade da vida. E a oração é essa comunicação com o desconhecido na totalidade da sua presença. É uma postura diante da vida, essa oração, que se coloca de uma maneira muito aberta. E, para ela se colocar dessa maneira aberta, ela exige 2 elementos fundamentais, que a gente vem falando bastante no 6 e no 4, que é uma condição de rendição muito ampla e uma condição de força guerreira. É uma mistura dessas 2 instâncias. E a gente teria outros 2 nomes para dizer isso dentro da tradição yoga, vocês vão se relacionar com eles. Então nós poderíamos dizer que a oração, nessa maneira como nós estamos propondo aqui hoje, que é uma condição de presença e de relacionamento total com esse desconhecido, um apaixonamento por esse desconhecido, tá? É um olhar que vê o divino, mesmo naquilo que você não conhece, não
uma rejeição àquilo que você não conhece, que é o que vigora normalmente, né? A gente tem uma rejeição. Mas não, é um apaixonamento, é um olhar e ver a beleza daquilo que é desconhecido. Isso é oração. Isso vigoraria em duas situações básicas. E só poderia vigorar nessas duas situações, que eu chamei aqui de rendição e de força, pensando nesses termos que nós temos usado. Mas a gente poderia usar outros dois termos que vocês conhecem e que faz referência à tradição yogi e que dizem respeito a esse estado onde a oração acontece, desse modo que nós estamos propondo hoje, que é Bhakti e Shakti. É no Bhakti e no Shakti que a oração pode vigorar. Ou você está completamente rendido, você se tornou nada. Então Bhakti é quando nós nos tornamos nada. Você se rende completamente. Nesse local, esse tipo de oração pode acontecer com uma atitude de rendição total. Ou no Shakti, quando você se torna toda a força. Então, se Bhakti você se torna nada, em Shakti você se torna tudo. E são as duas polaridades do divino, ou nada ou tudo. E você se torna essas duas instâncias. Na era de Aquário, o Kundalini Yoga como linhagem propõe justamente a mistura dessas duas condições, propõe um terceiro estado, que a gente poderia chamar de Raja, certo? De realidade, de realeza, que é o que nós temos falado muito do número 6. Então, esse campo do número 6 é quando essa oração está vigorando simultaneamente em cada um de nós, em Bhakti e Shakti. Há um reconhecimento de que você não é nada e, ao mesmo tempo, um reconhecimento de que você é tudo. E sobre este paradoxo, é possível esse campo da oração se comunicar com o desconhecido. É por isso que o número 5 é o número do paradoxo e nós precisamos superar o 5 para viver o 6. Você precisa superar a ideia do paradoxo, do tudo ou nada. E você é tudo ou nada e pode superar essa ideia vigorando em oração. E essa é a maneira que nós temos de nos comunicar com o desconhecido. Se a gente fosse pensar aqui, veja que interessante. Se a gente fosse pensar o seguinte, essa é a maneira, então oração é a maneira que nós temos de nos comunicarmos com o desconhecido. Então, quando você quer falar com o desconhecido, você ora e você sente uma presença. E agora, quando o desconhecido quer se comunicar com nós, com a gente. Então, quando o desconhecido quer se comunicar com a gente, ele também ora. E sabe como é que é a oração do desconhecido se comunicando com a gente? Sabe como é que chama isso? Intuição. Intuição é a oração que o desconhecido faz para se comunicar com a gente, com o conhecido, para poder transmitir algo para o conhecido. Intuição é a oração que o desconhecido faz, porque o desconhecido está vigorando ou em Shakti ou em Bhakti, na realidade. E lembra, intuição, como nós temos visto aqui, é a janela que se abre para aquilo que é real e que reconhece a realidade. E precisa completamente do suporte do coração, que é onde a alma está. Nós falamos um pouco disso na aula passada, né? Usando termos tântricos, quando o Purusha se assenta em Buddhi, aqui no centro do peito, se ancora, e essa realidade é transferida e transbordada através do coração. Então, nós precisamos desse suporte do coração para que essa realidade possa vigorar como uma oração, como um momento presente. E possa se comunicar e criar esse nível de apaixonamento pelo desconhecido. Porque só quando a gente cria esse nível de apaixonamento pelo desconhecido que a gente pode ser considerado um ser humano propriamente dito, com todas as suas funções vigorando, completamente rendido e senhor de si mesmo diante da força que lhe cabe ter para atuar na vida. E é por isso que o 6 tem aquele 2-3 que nós já comentamos no mês passado, quando fizemos a relação ali 3-6-9. E o 9 se conecta com esse desconhecido, com o campo da sutileza. É através da oração que ocorre essa ponte de comunicação entre esses campos, esses níveis de experiência da vida. Evidentemente que o suporte do coração é uma peça fundamental para essa experiência toda. Sem essa abertura do coração não há essa experiência. Por isso que o centro do coração é o centro magnético mais poderoso do corpo. Aí é onde, de fato, o ser repousa na sua origem, na sua morada. É no coração. Por isso que esse é o templo, esse é o trono do ser, da identidade.